Caríssimos, sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Eu sou o Thiago Ciferman e hoje nós vamos, no caso, elucidar e esclarecer as dúvidas que surgiram ao longo das nossas aulas, das nossas 5 aulas. Para esclarecer estas dúvidas, alguns alunos estão aqui presentes. Então, conosco nós temos o senhor Jean, Anderson e o senhor Ângelo. Eles estão incumbidos, no caso, de realizar alguns questionamentos. Então, vamos partir aqui para o nosso primeiro questionamento, vindo aí do senhor Jean. Professor, o princípio da pessoalidade, ele sofre alguma exceção? Caríssimo Jean, né? Nós falamos isso ao longo do nosso encontro e eu sei que isso aí despertou bastante dúvidas. Por quê? Porque a sua Constituição Federal, ela fala exatamente, expressamente sobre o princípio da pessoalidade. E ela diz assim, a pena não passará da pessoa do condenado, vírgula. Aí falou, exceto quando estamos falando da reparação do dano ou perdimento de bens até o limite do valor do patrimônio transferido aos sucessores. Quando você lê esse dispositivo na integralidade, às vezes você fica um pouco confuso, porque inicialmente disse que a pena jamais vai passar da pessoa do condenado, para posteriormente, no final do dispositivo, apresentar perdimento de bens como uma alternativa de aplicação da pena além da pessoa do condenado, quando seus bens são transferidos aos sucessores. Você que se deparou com esse dispositivo, eu quero que você preste muita atenção. Existe uma corrente minoritária e uma corrente majoritária sobre isso. Majoritariamente disse que o princípio da pessoalidade, ele tem matiz absoluta, ele é de ordem absoluta, ou seja, não existe exceção. Caso você esteja me perguntando, mas professor, o senhor bem disse agora que o perdimento de bens pode ser transferido aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido? Olha só, caríssimo, presta atenção. Eu falei isso, tudo bem. Mas eu disse para você que esse perdimento de bens ao longo das nossas aulas não era perda de bens. Nós temos modalidades de penas, não temos? Quais são as espécies de penas que nós temos disponíveis na Constituição Federal? Nós temos ali privação ou restrição da liberdade, perda de bens, suspensão ou interdição de direitos, nós temos multa e nós temos prestação social alternativa. São as 5 modalidades ou espécies de penas que estão descritas na Constituição Federal. Lá está descrito perda de bens e não perdimento. Então, a doutrina majoritária diz o quê? Que esse perdimento de bens que está referenciado dentro da Constituição Federal no princípio da pessoalidade não é apenas perda de bens. Se refere unicamente a um efeito da sentença, da sentença condenatória. Ok? Ótimo. Sanada essa primeira questão, meus caros, sabido que o princípio da pessoalidade tem natureza absoluta e não relativa, nós vamos partir agora tranquilamente para o nosso segundo questionamento, vindo aí do senhor Anderson. Professor, qual a diferença do princípio da individualização da pena e do princípio da proporcionalidade? Enfim, as dúvidas que surgem geralmente, realmente acabam aí incorrendo nos princípios. Qual que é a diferença específica que nós temos entre a individualização e proporcionalidade? Presta atenção. Lembra que no decorrer das nossas aulas eu dizia para você, né? Quando eu estou chamando você de caríssimo, eu estou tranquilo, se eu chamo você de meu filho, eu estou nervoso. Então você não prestou atenção, meu filho. Presta atenção. Lá não estava falando exatamente o que é individualização e proporcionalidade? O que é individualização? A individualização é aquilo que está escrito na Constituição Federal como espécies de penas que podem ser aplicadas diante de uma conduta considerada ilícita. Então, nós temos diversos crimes no Código Penal e estes crimes podem receber como contrapartida sancionatória o quê? Uma pena privativa de liberdade, uma restrição de liberdade, uma prestação social alternativa, uma perda de bens, uma multa. Então, aquelas 5 modalidades de penas que eu disse que são reveladoras das espécies de penas são, na verdade, reflexos do princípio da individualização. Se eu pratico um crime e o senhor Anderson pratica um crime, então o juiz vai ser obrigado a escolher uma pena adequada. Uma pena adequada, quando eu digo, não é, na verdade, a quantidade de pena, mas a espécie de pena, a qualidade de pena. Ele vai receber o quê? Privação de liberdade, restrição de direitos, enfim, isso é individualidade. Agora, a proporcionalidade, ela surge do princípio da individualização. A proporcionalidade não é um princípio expresso, é um princípio implícito. Depois que você descobre que pena você, por exemplo, vai aplicar para o professor Ciferman, vai aplicar para o senhor Anderson, você vai dizer, tá, eu já sei então que eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade. Mas qual que é a quantidade?
Quem vai mensurar essa qualidade, o princípio que vai, na verdade, se ater a essa quantidade de pena é o princípio da proporcionalidade, ok? Então, individualização da pena significa espécie de pena e proporcionalidade significa a quantidade de pena. A proporcionalidade não é, em princípio, expresso, ele é implícito, e a individualização é o princípio expresso. E a proporcionalidade é extraída do princípio da individualização da pena. Ótimo. Caríssimo, sabido então a diferença entre esses dois princípios, nós vamos partir também para um terceiro questionamento. Este terceiro questionamento vai, no caso, surgir a partir aqui do senhor Ângelo, ok? Professor Tiago, qual a diferença entre pena e medida de segurança? Ótimo, caríssimo. Nós abordamos isso muito no nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre sanção penal, não foi isso? E no nosso primeiro encontro sobre sanção penal, eu falei para você o que era a pena e a medida de segurança e disse que existiam vários aspectos que diferenciavam esses institutos. Um dos aspectos que diferencia, por exemplo, a pena e a medida de segurança são as finalidades. Para que serve a pena? Para que serve a medida de segurança? Quando você pergunta qual que é a finalidade da pena, onde você vai? No artigo 59. O artigo 59 diz que a finalidade da nossa pena é retribuir e prevenir. Onde é que diz isso? No final dele. Quer dizer que nós adotamos uma postura eclética, quer dizer que nós acreditamos que a nossa pena deve ser aplicada com duas finalidades. Uma delas é retribuir pelo mal que foi causado pelo criminoso e a outra é a prevenção, prevenir a prática de crimes. Ótimo, professor. E a medida de segurança? Não. A medida de segurança, diversamente da pena, ela tem uma necessidade, uma finalidade terapêutica, ou seja, uma necessidade, uma finalidade de tratamento até que aquele indivíduo se restabeleça. Então, apesar dessas duas diferenças da finalidade, nós temos também diferenças em relação, por exemplo, à duração, não é? Da pena em relação à medida de segurança. E a medida de segurança, ela é aplicável ao inimputável. A pena é aplicável ao imputável, mas agora cuidado, cuidado. Eu sei que às vezes você está pensando aí, professor, e o semi-imputável, que consta exatamente do artigo 26, parágrafo único do Código Penal? Caríssimo, o semi-imputável pode receber tanto pena quanto medida de segurança. Pena ou medida de segurança, professor? Uma e a outra? Eu falei uma e a outra? Eu falei e? Eu não falei e. Eu falei uma ou a outra. Quer dizer que aquele que é semi-imputável, ele vai poder receber como sanção uma pena, caso seja analisado que ele tinha em algum momento algum resquício de culpabilidade ali, ou no caso vai ser aplicado para ele o quê? A determinada medida de segurança. Ele pode receber a medida de segurança. Ótimo, tranquilo. Então, as diferenças significativas entre os dois institutos é esse. A medida de segurança se aplica ao inimputável ou semi-imputável. A medida de segurança, apesar de ser aplicada ao inimputável e semi-imputável, nem sempre vai ser aplicável ao semi-imputável. Mais do que isso, a medida de segurança tem a finalidade terapêutica. A medida de segurança, ela não sofre o mesmo limite temporal das penas. Fora isso, não é? Nós temos outras questões significativas, mas que não envolvem exatamente essas diferenças amplo senso. As ações penais em curso e inquéritos policiais devem ser levados como maus antecedentes? Caso um indivíduo tenha um processo em andamento ou tenha, no caso, uma determinada investigação que envolva o seu nome ali como investigado, você não pode levar em consideração que esse inquérito policial e que essa ação penal em andamento podem ser considerados em relação a maus antecedentes. Não são. E por que não são? Por uma questão bem simples, por uma conclusão muito simplória. O fato de que essa investigação possa não chegar a bom termo em termos de responsabilidade penal. O fato de que o desenvolvimento desse processo pode chegar a uma conclusão de natureza absolutória. Caso você considere que isso é mau antecedente, durante a conclusão das investigações ou fim do processo, constatado que o indivíduo não é culpado, como é que você vai reverter a situação que considerou ele, no caso, com circunstâncias judiciais desfavoráveis? É impossível, não é? Então você já sabe, inquérito policial em andamento não é mau antecedente. Ação penal em andamento não é mau antecedente. Eu gritei isso na sua aula. Eu disse também, até acrescentando aqui, que os atos infracionais praticados por aqueles que são menores, antes ali dos 18 anos, não podem ser considerados como maus antecedentes, ok? Professor,
Dentro do princípio da proporcionalidade, o que seria o princípio da infraproteção? Caríssimo Anderson, olha só, o que é o princípio da infraproteção? Eu já falei para vocês a diferença entre individualização e proporcionalidade, é muito simplório. Mas o princípio da proporcionalidade que você conhece, Jean, muitas vezes é aquele princípio que diz respeito à vedação do excesso. O que é vedar o excesso? É dizer ao Estado que o Estado não pode agir da maneira como ele quiser e de quanto ele quiser. O Estado pode aplicar para você a pena que ele bem queira? Não. Então quer dizer que o princípio da proporcionalidade diz respeito primeiramente a uma limitação do Estado, evitando que o Estado haja de modo arbitrário. Então quer dizer que é você, o princípio da proporcionalidade, olhando para o Estado e falando: Estado, para aí, você não escolhe qualquer pena. Para você aplicar a pena, você precisa ser proporcional. Mas essa não é a única face do princípio da proporcionalidade, meu caro. Caríssimos. Qual que é a outra face do princípio da proporcionalidade? O fato de o Estado te proteger de maneira insuficiente. O Estado me proteger de maneira insuficiente, esse é o princípio da infraproteção. Eu dei um exemplo para vocês durante os nossos encontros. Quer ver o quanto o exemplo foi simplório? Eu falei para você o seguinte: a lei de crimes hediondos, ou melhor, a própria Constituição Federal diz para você que alguns crimes são inafiançáveis e imprescritíveis, igual a ação de grupos armados terroristas contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, igual o crime de racismo. A Constituição não fala isso? A Constituição fala: estes crimes são imprescritíveis. A Constituição também fala que alguns crimes são inafiançáveis, igual o crime hediondo. Agora pensa, se a Constituição fala isso, essa determinação é um comando. Comando para quem? Para o cidadão, ou um comando, no caso, para o legislador. Presta muita atenção. Se a Constituição fala isso, é um comando para quem? Caríssimo, esse comando é destinado para o legislador. Sabe o que o Constituinte está falando? Sabe o que a Constituição está falando? Legislador, tome cuidado. Preste atenção, você não pode criar no nosso sistema normativo uma legislação de lei de crimes hediondos que não leve à consideração a reprimenda pela prática desses crimes, tornando-as inafiançáveis. Quer dizer que você não pode criar um crime hediondo que não seja inafiançável. Ele tem que ser porque é a Constituição que manda. Quando acontece isso e o Congresso Nacional faz uma lei em dissonância com a Constituição Federal, dizendo para a Constituição Federal, Constituição, eu sei que você quer defender as pessoas mais, eu sei que você quer fazer com que esse crime seja inafiançável, eu sei que você quer tornar esse crime imprescritível, mas eu não vou fazer isso, Constituição. Está aqui, ó, eu estou fazendo uma lei onde esse crime é afiançável, onde esse crime é prescritível. Pergunta a você, quando o Congresso Nacional faz isso, ele está te protegendo mais ou te protegendo a menos? Ele está te protegendo a menor, não é? Isso é a infraproteção. É a proteção insuficiente praticada pelo Estado diante do comando da Constituição Federal. Se nós estamos sendo protegidos de maneira insuficiente, nós estamos agora determinando que o Estado faça alguma coisa. Faça o quê? Faça as leis nos termos do que a Constituição Federal visa para reprimir. Enfim, esgotado esta questão, caríssimos, vamos agora para o nosso intervalo. Caríssimos, então estamos aqui de volta, ok? No programa Saber Direito Responde, e neste programa nós estamos então avaliando exatamente as dúvidas que surgiram ao longo do programa. Enfim, vamos aqui ver quais são os novos questionamentos agora, partindo aqui do senhor Ângelo. Professor Tiago, qual a diferença entre antecedência e reincidência? Na verdade, a gente tem que pontuar uma coisa. Quando a gente fala antecedente, o antecedente pode ser bom ou mal. O problema aqui é você perceber o que é um mau antecedente e como é que você pode contrastar isso com a reincidência. Eu expliquei isso ao longo do nosso curso, inclusive eu mostrei um quadro muito exemplificativo sobre isso. Você quer matar isso de uma maneira muito simplória? Você vai dizer o seguinte: o que é reincidência? Reincidência é onde, entre a condenação com trânsito em julgado após o cumprimento de pena, olha só, após o período da extinção da pena, entre esse período de extinção da pena e o cometimento do novo fato criminoso, se houver ultrapassado um período superior a 5 anos, você não pode ser chamado de reincidente. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu estou analisando a sua vida para criar a pena, o juiz, por exemplo, o juiz faz o quê? Ele olha para você e fala assim: vem cá, qual que é a sua vida pregressa? O que você já fez da vida? Deixa eu ver aqui se você já foi condenado, se você tem inquérito, se você não tem.
Aí você põe na sua cabeça, professor, o senhor já falou para mim que inquérito policial não pode ser mau antecedente. Ótimo. O senhor falou para mim que ação penal em curso não pode ser mau antecedente. Ótimo. E o senhor também está nos levando a saber que a condenação criminal sem trânsito em julgado também não é mau antecedente. Ótimo. Então, o que vem a ser mau antecedente? Mau antecedente é aquela condenação com trânsito em julgado que não é considerado reincidência. Como assim não é considerado reincidência? Se entre a data da extinção da pena e a prática do novo fato houver transcorrido período superior a 5 anos, o indivíduo tem o quê? Maus antecedentes. Se não houver transcorrido esse período superior a 5 anos, o indivíduo é o quê? Reincidente. Tem como ser reincidente e ter mau antecedente em relação à mesma condenação em definitivo? Nunca, porque isso seria caso de bis in idem, você estaria sendo reprovado 2 vezes por uma mesma questão, que é o quê? A sentença com trânsito em julgado, ok? Ótimo, tranquilo. Saído desta questão, vamos caminhando aqui, né, para responder essas dúvidas e vamos para a pergunta do senhor Jean. Professor, qual é o limite de duração da medida de segurança? Nós falamos da diferença entre a medida de segurança e a pena e acabamos não falando dessa duração. Eu disse que a duração era diferente, mas eu não expliquei a duração. Olha, quando você vai analisar o Código Penal, você percebe que a medida de segurança tem um lapso temporal mínimo, não é isso? Tem. Mas lá não tem nada dizendo sobre o lapso temporal máximo. Aí eu te pergunto, a medida de segurança que tem finalidade terapêutica, ela pode ser aplicada por quanto tempo? Qual que é o tempo máximo de aplicação da medida de segurança? Para de ser afobado. Não fica afobado, não. Você assistiu a aula lá, agora você querendo falar, não, professor, já sei, a resposta é essa. Corrente majoritária. Você sabe as 2 correntes? Então vamos com calma. Olha só. Nós temos uma primeira corrente que fala que a medida de segurança tem caráter atemporal. O que é atemporal? A finalidade da medida de segurança não é terapêutica? Não é tratar o indivíduo até que ele se restabeleça? Então fica óbvio que esse indivíduo vai ser submetido à medida de segurança até que ele se restabeleça. Todavia, quando surgiu esse posicionamento, diversos tribunais analisaram isso e falaram, olha, se você permitir que a medida de segurança seja aplicada de modo atemporal, ou seja, sem nenhuma perspectiva de limitação, isso é como se estivéssemos criando uma pena de caráter perpétuo. Apesar, olha só, uma sanção de caráter perpétuo. Apesar da minha discordância em relação a esse tipo de fundamento para afastar essa corrente, nós temos que admitir que ela não é utilizada. Todavia, existe uma segunda corrente. Essa segunda corrente diz o seguinte, a medida de segurança tem um limite temporal. Está me ouvindo? Está me ouvindo. Ela tem um limite temporal. E qual que é o limite temporal da medida de segurança? Poxa, professor, você acabou de falar para mim que não tem lugar nenhum escrito isso. Pois é, não tem lugar algum escrito isso, mas no artigo 75 do Código Penal tem lá um limite de 30 anos. Para tudo, professor. Lá no artigo 75 não está escrito de medida de segurança, não. Está falando sobre a pena, que é uma modalidade de sanção. É isso mesmo. Mas você nunca ouviu falar em integração analógica, não? Nós vamos aplicar o artigo 75 analogicamente. Nós vamos aplicar o artigo 75 à medida de segurança, dando à medida de segurança, então, o mesmo limite temporal imposto às penas privativas ali de liberdade, tá bom? As penas. Ótimo. Sabido disso, tem ainda uma corrente que está ganhando força ali no STJ. Inclusive, nós fizemos essa diferenciação nas nossas aulas. No STJ, dividindo ali as turmas, existe exatamente também uma compreensão de que o limite, ele está lá, tem um limite temporal, mas o limite temporal não se baseia no máximo da pena combinada, ou melhor, não se baseia no máximo da pena que pode ser cumprido de acordo com a pena privativa de liberdade. Qual que é o limite então, professor? O limite é o máximo da pena combinada e abstrato. Me explica isso direito? Se o crime tiver pena máxima de 4 anos, o limite para cumprimento da medida de segurança é de 4 anos. Se tiver 8 anos, o limite para aplicação dessa pena, o limite máximo da medida de segurança vai ser de 8 anos. Ok? Tranquilo? Então, essa é a grande diferenciação. As agravantes sempre agravam a pena? Caríssimo. Você que está me perguntando isso, possivelmente você já estudou, não é? Aquele critério trifásico. Então, você sabe o que é a pena base e sabe o que é a pena intermediária. A agravante é aquele instituto que você vai aplicar e vai agregar a pena no momento da segunda fase de aplicação do critério trifásico.
Quando o caríssimo aqui pergunta para mim se as agravantes sempre agravam a pena, eu só peço para você uma coisa. Leia o artigo 61 do Código Penal, meu filho. Pelo amor de Deus, você não leu, não? Tá de sacanagem, né? Tô nervoso? Olha só, se você ler o artigo 61 do Código Penal, você vai ver lá, as agravantes sempre agravam a pena. Ah, professor, então sempre agravam a pena? Calma, calma, lê o resto. As agravantes sempre agravam a pena, a não ser que elas constituam, qualifiquem o crime. Então, se uma agravante que você viu dentro do artigo 61, qual? Motivo fútil e motivo torpe, forem qualificadoras de um crime, elas não podem agravar. E por que não podem agravar? Ora, seria muito estranho, né? Você está sendo acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e eu estou aumentando a sua pena pelo motivo torpe. O quão ridículo isso parece. Isso daqui vai de encontro a qual princípio? O non bis in idem. Então, as agravantes não agravam a pena quando constituem ou qualificam um crime. Elas também não agravam a pena quando a circunstância atenuante é preponderante nos termos do artigo 67. E também ela não vai agravar a pena quando a pena base, sabe aquela pena que você define, a pena base, na primeira fase do critério trifásico, quando a pena base já for definida no máximo permitido em lei. Se o crime tinha pena de 1 a 4 anos e a pena base é 4 anos, já foi definida no máximo, não tem como, na segunda fase do critério trifásico, aumentar a reprimenda acima do máximo legal. Ok? Professor Tiago, o professor Raul Zaffaroni, ele fala que a pena de morte não pode ser considerada pena. Por quê? Poxa, né? Pegou pesado, olha só. Como assim? A pena de morte não pode ser considerada pena? Por quê, professor? Para tudo, você deve estar pensando primeiro, a pena de morte é proibida no Brasil. Mas você estudou mais do que isso, né? Sua aula foi mais interessante do que isso. Você estudou que a pena de morte pode ser aplicada em determinados casos. Por que o Raul Zaffaroni chegaria à conclusão, lá na Argentina, que a pena de morte não é pena? Não se presta a ser pena. Você quer ver por quê? Porque quando ele foi analisar a pena de morte, ele analisou ela sob, olha só, sob o fundamento de que toda pena tem que ter uma finalidade. Qual que é a nossa finalidade? Vamos ver se você se lembra disso. A nossa finalidade não é retribuir e prevenir? Me fala, qual que é a modalidade de prevenção que você atinge com o cumprimento da pena de morte? Você consegue ressocializar alguém? Você consegue praticar isso? A tal da prevenção geral positiva? Ou prevenção especial positiva? Você não consegue. Então, quer dizer que se eu não estou cumprindo as finalidades para as quais a pena deve ser manejada, então o Estado, nesse momento, olha só, ele está confessando o quê? A sua inexigibilidade de conduta diversa diante do próprio fracasso. Se o Estado fracassou em fazer com que a finalidade da pena fosse cumprida, te levando à ressocialização, esse fracasso é demonstrado através da pena de morte. É o Estado confessando para você que ele não dá conta de te corrigir, ele não dá conta de te ressocializar. Então, Raul Zaffaroni, ele, diante dessa perspectiva de análise das finalidades da pena, ele chegou à conclusão de que quando você aplica a pena de morte, você está afastando qualquer possibilidade de utilizar a pena com uma determinada finalidade. E nós sabemos que o nosso código não admite isso. Mas esse é um pensamento do Raul Zaffaroni. A medida de segurança, ela pode ser aplicada tanto ao inimputável quanto ao semi-imputável, sempre por meio de sentenças absolutórias impróprias? O pessoal está formulando umas perguntas, né, pesadinhas. Você que está ouvindo aí em casa, às vezes você ficou confuso com essa questão. Vocês se lembram que eu falei sobre a natureza jurídica de determinadas sentenças? A medida de segurança, qual que é a natureza jurídica da sentença que aplica a medida de segurança? Fácil, né? Você vai dizer o quê? Absolutória imprópria, professor. Qual que é a natureza jurídica da sentença que aplica a pena? Condenatória, professor. Mas você não está assim totalmente certo ainda. Por que você não está totalmente certo? Porque quando você fala em medida de segurança, você que está falando que a natureza jurídica da sentença é absolutória imprópria, sabe o que você está dizendo para mim? Você está dizendo para mim simplesmente que só existe o inimputável. Horas, pro inimputável, a sentença é absolutória imprópria. Agora, para o semi-imputável, a sentença não é absolutória imprópria. A sentença é o quê? Condenatória. Então, nessa pergunta do caríssimo, você tem que prestar muita atenção na sutileza dela. Por quê? Porque quando ele se refere, ele fala assim, podemos aplicar ao inimputável e semi-imputável, melhor, a sentença que aplica a medida de segurança ao inimputável e semi-imputável é uma sentença absolutória imprópria?
Não é não. Ao inimputável é absolutória imprópria e ao semi-imputável é ainda uma sentença condenatória. Professor, há possibilidade de aplicação da pena e de medida de segurança? Muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá. Nós adotamos o sistema vicariante ou duplo binário. Professor, não sei do que você está falando, cara. Presta atenção. O sistema vicariante, ele difere do sistema duplo binário porque o duplo binário permite a aplicação da pena e da medida de segurança, quase que simultaneamente. O indivíduo, então, pode cumprir pelo mesmo processo pena e medida de segurança. Está cumprindo pena e depois ser internado para tratamento. Para nós, não. Ou o indivíduo vai cumprir pena ou o indivíduo vai cumprir medida de segurança, dependendo das condições, se estamos falando de inimputável, imputável ou semi-imputável. Então, diante disso, a sistemática do nosso Código Penal adotou, na verdade, o sistema aí vicariante, onde você aplica uma pena ou outra de maneira independente. Caríssimos, chegamos ao final do programa Saber Direito Responde. Agradeço-os pela presença, agradeço-os pela audiência, agradeço muito aos alunos que estão aqui presentes e que refletiram aí as dúvidas de todos vocês ao longo do nosso curso. Enfim, espero reencontrá-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.